this world. How do you propose to do that? With a chemical compound that once injected into the body would, I hope, control the darker side of our personalities. I had no choice. When a moth sees a ray of light, it floats towards it. I live in your soul, like a cage barbed. The door is opened, and I fly out to greet you. Yeah. Beg to your master. Beg for your life. What are you doing, Jekyll? I'm not Jekyll. I'm Hyde. Mr. Edward Hyde! Falei pra vocês que era diferente? É bastante diferente. Tem muita coisa de diferente, mas eu acho que o filme talvez seja mais aterrorizante que o livro em si, né? Vou fazer aquele combinado de sempre, tá, gente? Vou falar um pouquinho sobre o livro pra gente engatar a discussão. Depois a gente vai pegando a opinião de cada um. Sempre que vocês quiserem falar, é só levantar a mão. E se vocês não quiserem falar, eu vou pôr para vocês falarem assim mesmo, que faz parte, né? Vamos começar falando rapidinho aí sobre o autor. Robert Louis Stevenson é um autor bastante conhecido, né? Ele é um dos escritores mais célebres do século XIX da Escócia. Ele é bastante conhecido por trazer histórias de aventuras, alguns romances, né? Tem um livro dele que é super famoso, que é A Ilha do Tesouro. Eu até tenho ele aqui na minha estante, mas eu ainda não li. E assim, ele é conhecido por essas histórias com essa pegada mais leve, né? O Médico e o Monstro foi, acho que o livro talvez uma pegada mais polêmica e mais pesada que ele trouxe. Ele teve uma vida bastante interessante, né? Ele cresceu numa família que quase todas as pessoas eram engenheiros de faróis, só que ele entrou na faculdade de engenharia, mas ele, no meio da faculdade, descobriu que ele realmente gostava era de escrever. Aí ele saiu da faculdade de engenharia, terminou a faculdade de literatura, né, e seguiu aí, se dedicou à literatura. Só que desde quando ele era muito pequenininho, ele tinha uns problemas respiratórios. E antigamente era muito prático, a gente vê isso em vários livros, inclusive da era vitoriana, que pessoas que tivessem problemas respiratórios, eles tinham que viver em cidades que tivessem um clima melhor, né? Não fosse tão frio, nem tão úmido, precisavam de local com mais sol, que pudessem facilitar a saúde dos pulmões. Então ele viveu se mudando bastante, né? E aí, por causa desse problema de saúde, ele não podia trabalhar com qualquer coisa, não podia fazer com qualquer coisa, ele era considerado bastante frágil, e ele viajou bastante procurando esses climas mais amenos, então ele viveu muitas aventuras também. Isso também ajudou a ele escrever, ter essa obra bastante relacionada à aventura, né? A Ilha do Tesouro é a mais famosa, depois vem O Médico e o Monstro, e tem um outro livro que chama Raptado, dele, que também é bastante famoso, né? Ele morreu morando em Samoa, no Pacífico Sul, buscando um clima que ainda assim fosse melhor para respiração, para asma, para bronquite que ele tinha. Lá ele ficou bastante envolvido com uma comunidade local, continuou escrevendo lá na época, faleceu nessa ilha e foi enterrado nessa ilha. Essa ilha se chama Ilha de Upolu, que foi onde ele viveu os últimos dias dele, né? E aí a gente tem esse legado dessa vida tão diferente aqui nas nossas mãos. E é um livro que tem muita coisa para a gente conversar, né? Quando a gente pensa nos pontos principais desse livro, a gente pode falar, primeiro, que é o mais claro de todos, que inclusive é o que a gente viu no trailer, que é a dualidade da natureza humana, né? Esses dois personagens, que é o Dr. Henry Jekyll e o Edward Hyde, eles são os extremos opostos, né? A gente viu várias
eu comentei com vocês na live de apresentação, inclusive, que eles vão entrar naquela divisão psiquiátrico-psicológica, né, que fala de id, ego e superego, né. O Henry Jekyll vai apresentar ele é um médico londrino, bastante respeitado. Já esse Mister Hyde é como se fosse a parte maligna, o oposto do Senhor Jekyll, e ele é como se fosse tudo de ruim que o Dr. Jekyll tem em uma única pessoa. E isso vai ser separado a partir do momento que o Dr. Henry Jekyll toma uma poção que ele acreditava que iria separar a parte boa e da má. Só que não é exatamente isso que acontece, né? Ele vai separar a parte má e vai transformar essa parte má numa outra entidade, que é esse Edward Hyde, né? E com o tempo essa outra entidade vai acabar ficando mais forte que o próprio Dr. Henry Jekyll e vai acabar dominando a personalidade do Dr. Jekyll, né. Ele vai fazer com que, na realidade, no início eles tentem coexistir ali nesse mesmo corpo, né, até que eles acabam entrando em conflito. Então, primeiro a gente vai ter a descoberta do Dr. Jekyll, que vai ficar fascinado pela capacidade que ele tem de separar as 2 naturezas. Ele vai desenvolver essa poção que vai transformar fisicamente, é muito físico, o corpo do seu corpo quando ele tá, só o lado ruim, no Mister Hyde, né, que vai fazer com que ele possa viver aí sem restrição moral nenhuma na sociedade. Então ele vai ser, um homem bem baixinho, de aparência deformada, comportamento muito cruel, e vai trazer aí os desejos mais sombrios, aquele lado mais reprimido do Jack vai colocar para fora, né. É como a gente viu em O Senhor das Moscas. O Dr. Hyde aliás, o Hyde, né, não é o Dr. Jekyll é uma pessoa, um ser humano inserido dentro de uma sociedade com normas e controles morais e éticos ensinados. E o Hyde seria como se fosse aqueles meninos na Ilha do Senhor das Moscas que vivem tentando, sem leis, sem dilemas, sem ninguém para ensinar morais e bons costumes para eles, e eles acabam se sentindo livres para colocar para fora o pior que ele tem, né. E aí a gente vai claramente ver as consequências dessa transformação. Então, à medida que o Jack vai avançando na história, o Jack vai percebendo que ele está perdendo o controle sobre as transformações. O Hyde vai começar a surgir, assim, sem a necessidade de poção, e ele vai começar a tentar lutar por manter a sua própria identidade, sua própria reputação, mas como as ações do Hyde vão se tornar cada vez mais violentas, cada vez mais descontroladas, inclusive ele vai cometer assassinatos e alguns outros crimes horríveis, ele vai ganhando cada vez mais força e vai conseguir dominar a outra personalidade do Dr. Jekyll, né. Até que a gente vai chegar no conflito final, que é o Dr. Jekyll brigando com ele mesmo, temendo as próprias ações, as ações do Hyde, e no ato de desespero final, ele vai escrever uma carta confessando toda a verdade ali, e vai tomar aquela poção que vai e vai se matar, ele vai cometer suicídio para levar consigo a própria identidade do Hyde, né. Muita coisa para a gente conversar, né. Primeiro a gente tem que falar que essa inspiração do Robert Louis Stevenson veio de um acontecimento real. Eu vou ler, tá aqui na minha tela um pedacinho para vocês, eu falar assim, ó: "Uma das inspirações mais notáveis foi a história de William Brode, também conhecido como Deacon Brode. Brode era um respeitado artesão e vereador de Edimburgo durante o dia, mas à noite ele se transformava em um ladrão. A duplicidade de Brode fascinou Stevenson, levando-a a explorar a dualidade da natureza humana em sua novela. Então ele pegou esse acontecimento real e transformou nesse livro, né. Eu achei bem interessante isso também. Então esse livro foi publicado pela primeira vez em 1886 e já foi muito bem recebido de cara, tá. Foi um sucesso de vendas, o pessoal elogiou bastante a originalidade, a profundidade psicológica, todo mundo ficou bastante fascinado com essa dualidade moral que ele conseguiu expressar de uma forma bem, realista no livro, né, apesar de ser uma história fantasiosa, e ele já foi feito filmes com ele, já foi para o teatro, já teve inúmeras adaptações ao longo dos anos, e hoje em dia ele é como se fosse um arquétipo, uma cultura popular
e ele simboliza a luta interna entre o bem e o mal. Então, toda vez que vocês tiverem aquele dilema, eu fico brincando com o pessoal do clube, que a gente tem aqueles homenzinhos do nosso ombro, né? O homenzinho bom e o homenzinho ruim que fica sussurrando coisas pra gente o tempo inteiro. Então vocês vão lembrar desse livro, né? A gente tem que o Dr. Jack e o Mr. Hyde falando coisas pra gente e a gente tendo que decidir sempre quem que tá certo, né? Se é o anjinho ou se é o demônio. Agora eu vou deixar vocês falarem um pouquinho. Eu quero saber se vocês gostaram da leitura, o que que vocês acharam. Esse livro tem muita coisa pra gente conversar. Vamos começando aos poucos. Cássia, você vai falar aqui do lado ou você vai querer falar? Pode digitar aqui do lado se você quiser, tá? Vamos. Pode falar, Janete. Então, eu acho que ele fala muito da questão da dupla personalidade que eu acho que todo mundo tem, né? Essa coisa Uhum. do lado bom, do lado ruim. E a gente não é de todo só bondade, também só ruindade. E o que eu vi pelo livro é que eu acho que o lado ruim dele é que prevaleceu, né? Porque, afinal de contas, no final ele acabou morrendo. Mas eu acho que foi que ele deixou o livre também. Como a ruindade dele ficou livre, ela só aumentou. Sim, mas assim, eu entendo que foi mais forte do que o lado bom dele, Exatamente, acabou ficando mais forte. né? Isso Acabou que aí. o lado bom dele prevaleceu em relação ao lado bom dele e ele morreu com a personalidade ruim, não com a personalidade boa. Exatamente. Isso aí. Acho que, para mim, foi isso que deixou. Eu achei bem interessante. Eu falo muito assim para o pessoal que a vantagem da gente participar de clube de leitura é que a gente acaba lendo coisas que a gente não leria se fosse a nossa escolha. Eu não leria. Se fosse uma escolha minha, eu não leria, entendeu? E eu Aham. acabei É um livro gostando. diferente. Eu acabei gostando. Eu achei bem interessante. Gostei. Muito bem, muito bem. E olha, esse é um livro realmente. Eu até anotei aqui algumas coisas da parte da análise psicológica que eu tinha falado para vocês, né? Essa dualidade da natureza humana, que é aquela luta entre o homem respeitável, moral e ético contra a personificação dos impulsos. E, gente, é muito associado com o livro que a gente leu, O Senhor das Moscas. Todo mundo leu O Senhor das Moscas com a gente? Eu li O Senhor das Moscas semestre passado, num outro clube que eu participava. Eu não li com vocês, porque a história ainda estava bem fresca, né? Uhum. Mas é bem isso aí mesmo, né? Questão dos meninos lá, Lembra a muito. inocência deles, da responsabilidade, do que Exatamente. O dilema eles moral. iam, a Sociedade das Neves, eu achei bem parecido. O Exato. livro com a realidade, né? Porque o filme é realidade, não é o que aconteceu. Eu achei bem Aham. parecido. Sim, 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 sim. Ó, quer ver? A Cássia falou que o livro foi super fácil de ler e esteve tudo claro o tempo todo. Edward Hyde é o monstro que nos habita. Exatamente. Uma prova que nós não somos bons ou ruins, mas que ambos precisam coexistir para existir o equilíbrio. O problema é que o Jack não conseguia lidar com esse lado. Exatamente. E aí, o que que acontece? Como ele separou o lado ruim, porque o lado ruim ele só está sob controle porque o nosso lado moral, o nosso lado ético está sempre controlando ele, né? A partir do momento que o doutor separou esse lado ruim conseguiu sair por aí sem o controle da moral e da ética. Ele saiu descontrolado. Isso fez com que, as intensidades das atrocidades que ele foi cometendo só foi piorando até o ponto de chegar no assassinato, né? Primeiro ele pisou numa criança, depois ele fez um monte de coisa, até que ele chegou ao ponto de assassinar alguém. Ou seja, essa liberalidade, né, essa falta de controle que fez com que tudo fosse degringolando e a personalidade ruim ficasse cada vez mais forte. Mas com o tempo eu notei que sentia um certo prazer no que Eduardo fazia, até piorar. Exatamente. Por quê? Porque ele já tinha entendido que aquela personalidade era ele sem os filtros da sociedade. É justamente o que o William Golding fala em Senhor das Moscas. Ele fala que, na realidade, se a gente for jogado dentro de um lugar e tirarem todas as nossas leis, toda a nossa moralidade, a gente não vai se revelar uma coisa boa, a gente não vai automaticamente conviver bem em sociedade. Não, a gente é naturalmente selvagem. A gente sempre vai tender a fazer as coisas de uma forma mais selvagem, né? É, parece muito pessimista quando a gente pensa em Senhor das Moscas, mas quando a gente vê um livro como O Médico e o Monstro,
faz mais sentido ainda o que o William Golding estava falando naquele livro, né? Será que o ser humano sem controle, lembrando que a gente é um animal, né? A gente não beiraria a selvageria e a gente ainda raciocina, né? Até que ponto essa selvageria, essa ruindade iria, sem controle, sem nenhum filtro social, sem nada, né? E aí eu separei mais um trechinho que fala assim, ó, da teoria de Freud, ó. O Mister Hyde seria o id. Ele é a representação dos nossos desejos primitivos e instintos, que é o que os meninos estavam fazendo na ilha também. O Hyde age de acordo com seus impulsos, sem considerar as consequências morais ou sociais. O ego é o Dr. Jekyll. Ele representa o quê? Ele tenta mediar os desejos do id, que é o Hyde, e as exigências do superego. O Jekyll inicialmente consegue controlar o Hyde, mas eventualmente o id vai se tornar dominante. E a gente tem o superego, que é as consciências e os valores morais do Jekyll, que são representados aí, que estão em constante conflito com os impulsos do id. Então, o superego é a sociedade que ensinou as leis morais, as leis físicas, né, as leis reais, a consciência do Jekyll. O superego é isso, o id é o Mister Hyde, que representa os nossos impulsos, e o ego é o que está ali no meio, equilibrando. É a gente, né? Nós somos o ego, a gente está sempre tentando equilibrar esses nossos dois lados, que é o id e o superego. Só que quando eles separaram, o superego ficou tentando equilibrar, mas o id pôde sair livre pela rua sem controle, e a gente já viu o que aconteceu. Ele realmente é um verdadeiro selvagem, né? É uma loucura. E é exatamente, parecia que o Jack estava, de certa forma, orgulhoso com o que ele tinha capacidade de fazer quando ele não estava sendo controlado por nada nem por ninguém. É bem interessante, né? A gente pode pensar também, quando a gente está falando de um médico e um monstro, naquela o transtorno de personalidade múltipla. Tem vários filmes sobre isso, eu não sei se vocês já viram, tem um super famoso, eu não tô lembrando o nome dele agora, se eu lembrar eu vou deixar no grupo para vocês depois, que é um cara que meio que sequestra umas crianças, e aí ele tem múltiplas personalidades. Vocês já viram esse? Vocês estão lembrados do que eu tô falando? É um filme da Netflix. É o do palhaço, acho que é o Telefone Preto. Esse? Não, esse também tem. Mas tem um filme que é um cara que sequestra as crianças, prende no... Fragmentado. Isso, fragmentado, esse mesmo, meninas. Esse filme tem essa base, esse fundo nessa doença, né, que é o transtorno de personalidade múltipla, que também é um pouco desse livro, né, gente? Porque esse transtorno é um mecanismo de defesa psicológico em que uma pessoa ela vai se distanciar de alguns aspectos da sua personalidade e vai fazer essa dissociação. Então, cada hora ela é uma pessoa diferente, né? No caso do Jack, essa dissociação vai ser tão extrema que ele vai criar uma identidade completamente separada, né? Ele vai ficar menor, vai mudar até as aparências físicas dele. A obra em si não vai descrever exatamente o transtorno da personalidade múltipla, né? Que hoje em dia tem o nome de transtorno de dissociativo de identidade, eu acho que é isso. Mas ele vai falar muito sobre essa fragmentação da identidade também, essa perda do controle que a gente vê muito nesse filme Fragmentado. Me lembrou muito esse filme. Me lembrou também o Sociedade da Neve quando a gente lê O Senhor das Moscas, né? A gente vai puxando algumas referências que a gente tem. Vai falar um pouquinho também, gente, sobre repressão e sobre libertação. É o que eu estava falando o tempo inteiro, né? O Hyde é essa libertação dos desejos. Ele pode fazer o que ele quiser, ele não tem vergonha nenhuma, a sociedade não freia ele nem nada. Então, quando o médico toma aquela poção e esse lado sombrio dele se separa, é, ele, ainda é o médico, né? O Sr. Hyde, ele é o médico ainda, porém sem os filtros. Então, essa libertação desse lado negro que a pessoa tem vai ter, claro, consequências desastrosas, e aí ele vai poder fazer o que ele quiser sem nenhum tipo de repressão, né? É uma obra bastante profunda e é muito curtinha, né? São o quê? 100 páginas. A minha edição aqui tem um pouco mais. Exatamente, Ale, é como se o advogado fosse a gente assistindo isso tudo, né? Porque ele não entende. E vocês já leram Drácula?
Drácula é todo contado Tá na minha, através. tá na Pode minha- falar, Janete. tá na minha lista esse aí. Quando eu tiver uma folguinha, eu vou ler. É muito bom. Drácula é todo contado através de cartas. Eu tive uma sensação muito parecida aqui quando a gente estava lendo Magic e o Monstro, apesar de não ser cartas. Porque Drácula a gente também não sabe o que está acontecendo muito bem, né? A gente tem um rapaz que está viajando lá para um local onde ele vai ter que ajudar uma pessoa a se mudar com coisas de seguro de casa, uma coisa mais ou menos assim. E lá ele tá indo pro antro do Drácula sem saber que ele tá indo, né? Eu não vou dar spoilers pra vocês, não. E aí ele vai contando pra gente as coisas estranhas que vão acontecendo, né? Essas vaporizações, a casa que tá sempre fechada, o cara que nunca aparece de dia, só aparece de noite. Então ele vai contando várias coisinhas pra gente e a gente vai meio que suspeitando junto com a pessoa, né? A gente vai meio que tentando entender aquela situação até que de repente a gente entende junto com o personagem principal. Aqui acontece isso, né? A gente tem esse advogado, o Utterson, e o Dr. Jack é o amigo dele. E ele vai entendendo igual a gente. É como se alguém contasse um caso pra gente. Fala assim, olha, fulano saiu da casa lá do Dr. Jack, pisou numa garota, e ele não entende muito bem, ele vai ter que ligar os pontos. É interessante, né, essa forma de escrita, que a gente está dentro da cabeça do Utterson tentando entender mais ou menos o que está acontecendo. Então é isso, a gente está dentro da cabeça do advogado, a gente só conhece o Dr. Jack, o legal, massa, que é o que o advogado conhece, e aí o Mr. Hyde para ele é outra pessoa, e quando o Dr. Jack passa lá e deixa esse testamento, deixando tudo pro Hyde, pronto, ele faz as ligações e acredita que ele está chantageando, né? Seria o que aconteceria com qualquer um de nós se tivesse no mundo real acontecendo uma coisa dessa, né? Então a gente realmente se coloca na pele dele. Você quer falar, Janete? A mãozinha levantada. Ale, Desculpa, é porque o celular tá no bolso. não tem problema, não tem problema. Ale, você quer falar? Então, eu tô sentindo esse que você falou mesmo, porque parece que eu fico voltando, tentando entender, eu tô perdidinha, aí eu falo assim, nossa, mas não é possível. Aí eu sou advogada, eu tô entrando lá no negócio, mas A aí eu gente vai fico entendendo aos suspeitando de poucos. um tanto de gente, tô suspeitando de um tanto de coisa, aí eu fico pensando mil coisas. Eu falo, será que é o médico? Será que é o fulano? Será que esse baixinho é esse? Eu fico desse jeito. É isso Mas mesmo. eu tô Eu gosto. gostando, eu vou até. Você Eu vai acho que hoje eu terminar termino. muito rapidinho, você vai ver. O Eu acho muito interessante essa forma de narrar, né? Que é onde a gente cai de paraquedas na situação e a gente está junto com o personagem principal sem entender nada e vai pegando algumas informações. Isso acontece muito em livros de suspense. Eu lembrei, né, como eu falei com vocês, do Drácula, mas o Frankenstein também é mais ou menos assim. Vocês já leram também? É mais ou menos esse estilo. Livro dessa época, né? Era vitoriana, eles têm esse estilo assim. Vou colocar vocês para falarem agora, ó. É, Fala, Simone, o que que você achou de O Médico e o Monstro? Então, eu não terminei ainda. Não, tem problema. O que que você tá achando? Eu estou na parte onde o quebra-cabeça vai começar a se encaixar, né? Que Uhum. ou aqueles vários escritos. Eu tô nessa parte. Hoje eu termino. Mas eu tô gostando. Assim, eu gostei do ritmo. Achei Isso. interessante, porque ele começa uma investigação, né? E Uhum. aí todo mundo assustado. O contexto, assim, já é bem conhecido, né? Mas eu Você gostei da sempre vai narrativa. lembrar de algum livro que baseou nisso. Sim, tô É bem gostando. legal. Muito bem, muito bem. Vamos lá. Fala pra Eu, mim. eu Pode gostei, falar, Ira. assim, eu gostei do livro, achei bem rápido, fluido. É a primeira vez que eu leio uma história assim, tirando o Senhor das Moscas, Aham. mas que o Senhor das Moscas eu não considero suspense, mas esse meio que é um suspense, né? Na minha É. opinião, me apareceu por causa da coisa assim meio investigativa. E me Sim. lembrou que tem até desenho infantil que já mostrou essa parte assim da poção, de que a pessoa toma uma poção se transforma num monstro. Eu não lembro que desenho que é seu. Aquele do gato do Era o pintinho, que persegue o era do pintinho? era do Piu Piu, né? Esse do Tem pintinho O também. piu-piu.
Frajola, o Exato, Piu-Piu que o toma a Pio poção toma e o remédio lá, isso, nossa, eu vi milhares de anos atrás, e ele fica um monstro. Então, assim, ele é tão famoso, que foi levado até para os desenhos, né? De tanto Exato. Tem uma lição, né? só que me deu assim, a impressão de que, acho que alguém falou, que o Dr. Jekyll parece que ele queria mesmo transpor esse mal dele, porque ele tinha, eu senti que ele tinha prazer, ele gostava, parece que ele tinha um vício. É esse mesmo, Ai, é um o monstro. viu feio. Parece que ele tinha um vício de se transformar no Hyde, que até que relata numa parte que tinha dias que ele tinha que dobrar a poção, triplicar a poção, que não fazia mais efeito. Então, de certa forma, ele era meio que malvado, né? Porque ele sabia, os dois têm memória, né? Fala no livro que ele lembra, então assim, ele Uhum. sabia as maldades que, tudo bem que até então não tinha matado ninguém, mas sabia das maldades que fazia, mas parecia que ele gostava disso, então, sei lá, achei meio, sem nada Exatamente, moral, assim. exatamente. É, é muito interessante, né? Se eu fico pensando assim, colocando se coloquem no lugar. Se tirassem tudo de bom que tem em vocês e sobrasse apenas o ruim, o que que sobraria, né? É nada agradável. Todo mundo tem um lado negro bem negro que a gente não coloca pra fora a maioria das vezes, porque a gente tem o filtro, né? É aquelas coisas assim que a gente pensa, depois a gente pensa assim, meu Deus, por que que eu tô pensando um negócio desse? Mas a gente não fala, a gente não coloca pra jogo. Mas assim, às vezes a gente pensa, mas a gente pensa, pelo menos eu digo por mim, fazer o mal para quem é mal. Tanto que eu falo, se eu fosse Deus, eu acabava com mais da metade do mundo, ainda bem que eu não sou Deus. Mesmo. Mas não com as pessoas boas. Ali ele não discernia, ele machucou uma Não, menina, ele não tinha discernimento. Vou fazer maldade só com quem é sobra malvado. nada, sobra nada. Sobra só o nosso pior lado, né? Eu fico pensando assim, na ira, quando você tá quando você tá muito brava, que você fala as coisas, inclusive, sem pensar, pra magoar os outros. Inclusive gente que você ama. Aí eu penso assim, imagina se tirassem todos os nossos filtros e ficasse só a nossa pior versão. Ia ser bem assustadora. Eu acho que é a questão do poder, né? Ele sentiu o poder, a força que ele tinha. Você vê que os assassinatos dele foi coisa assim, de brutalidade, né? De crueldade. Foi na força mesmo, foi na mão. É Então, isso. Ele e ele matou o cara com bengalada, né? Pois é. E ele tinha consciência do que ele estava fazendo quando ele estava na versão dele boa, né? Uhum. E E ainda mais outra assim, coisa que prazer é do poder, da doideira. questão do poder. Mas É porque a gente, doideira. tá falando, a gente tem aquele filtro da ética, da moral, dos costumes, né? A gente quer matar um, mas a gente sabe que A gente não faz porque é errado. é bem isso. Exatamente. No trânsito, quando tá nervoso, você imagina. Imagina, não pode tirar o filtro da A gente gente. quer fazer o trânsito. Eu leio muito livro de questões de psicologia, né? E aí vários livros falam sobre a questão de o que será que está levando uma pessoa a estar no trânsito andando assim, feito louco? Ela está indo, sei lá, salvar alguém da família dela, levando alguém para o hospital, está passando mal, ela está passando mal. Aí você esculhamba, né? Ele está na frente, não sei o quê. Aí depois eu fico, Exato. por que será que ele está? Mas depois que eu esculhambei, né? É isso aí. Não, depois, mas quando passa aquela coisa da raiva, você fala assim, meu Deus, exagerei, não precisava disso tudo, É bem isso mesmo. né? Geralmente é assim. Ale, não, eu acho que o filme é quer ver? Deixa eu olhar pra vocês. O filme é antigo. Qual plataforma que a gente pode assistir, você sabe? Pelo que eu vi aqui, tava na Claro, mas eu acho que eu tenho no YouTube também, tá? Deixa eu olhar pra vocês aqui, ó. Chama Dr. Jekyll e Mr. Hyde, não é o médico e o monstro, não. Ó. E tem um de 1932 também. Nossa, tem desenho, acabei de achar aqui. Vocês vão achar muita coisa, gente, tá doido. Agora, só porque eu queria mostrar pra vocês, eu não tô achando mais o trailer do filme. Ele é de 2003, tá na Claro Vídeo Brasil. Deixa eu ver se alguém faz no... não aparece não.
Tá na Claro Vídeo. Vocês assinam a Claro? Deve ter na. Eu vi no YouTube um de 1920. Mas Tem. esse clipe que você colocou, por conta da voz do rádio, me deu bastante medo. O livro não me parecia, assim, não, Tão para mim não pareceu. Por aterrorizante. mais que várias partes aqui fala parecia o verdadeiro Satã. No começo ele fala, né? Parecia o verdadeiro É, que Satã. dava uma imagem ruim. Você tinha uma sensação ruim só de olhar pra E você tinha ele. uma sensação que você ficava meio petrificado, mas não me deu essa impressão lendo o livro, mas no filme pareceu. Não, e no livro é o mesmo ator, né? Eles não mudam a personalidade da. A pessoa não fica. Características físicas não são diferentes. E o que eu acho que é o que aconteceria de verdade, né? É só o mesmo cara, só que mal, sem os filtros. Então eu achei interessante. Aqui só tá falando que tem na Claro, tá, gente? Tem mais de 7 anos o filme. Claro Vídeo Brasil, é. Depois vocês dão uma olhadinha, se vocês acharem, vocês falam. Só que tem desenho, tem muita coisa. Tem coisa no YouTube de graça também pra assistir, dá pra vocês darem uma boa fuçada. E você, Eduardo, você leu o livro todo? Tá sem som. Simone já falou do livro, Simone? Vocês estão me deixando. Sim, sim. Você já falou, né? Deixa eu ver. Kiara, você chegou na metade, Kiara? Não, Ana, tô bem no início, porque estou nessa confusão do artigo. Sim, sim. Não peguei ele a fundo, mas pelo que vocês estão falando aí, olha, para você ver que eu estou no início, foi quando ele encontra a menina. Ah, não, você tá bem no inicinho ainda mesmo. Então eu Bem não posso naquela. dizer se eu gostei ou não, porque eu estou muito no início. Sim, sim, faz sentido. Mas pelo que vocês estão falando aí, me lembrou também o filme O Professor Aloprado. Quando ele emagrece, ele fica debochando dos outros, das pessoas que são gordinhas. E, Exatamente, né? Como se perdesse o filtro também. e aí, na hora que você falou agora, eu fiz, o professor Aloprado fazia isso. Mas eu não tenho muito parâmetro para falar do livro, justamente por isso, porque eu não li. E eu vou Sim, continuar a sim. ler quando acabar essa fase. Fé em Deus, quarta acaba. E aí Uhum. eu vou me aprofundar no livro, mas eu gosto de ouvir as discussões, que aí me empolga mais. Sim, senhora, sim, senhora. Então vamos aproveitar e vamos falar agora um pouquinho dos personagens secundários, que a gente tem. Apesar de ser um livro de 100 páginas, a gente tem um monte de personagem secundário, né? A gente tem o Utterson, que é o advogado do Jekyll, e também é um amigo leal. Ele vai ser o narrador da nossa história, vai guiar a gente ali pelos esses mistérios, a gente vai descobrindo junto com ele o que está acontecendo, as transformações do Jekyll, e a gente vai acompanhar essa perspectiva mais racional, né? Mais metódica. Ele não acredita nessas coisas de poção, nem nada mais, é o que vai contrastar bastante com a natureza caótica da narrativa, né? Então ele vai ser a voz da razão, essa voz da moralidade da história, vai mostrar como se fosse uma luta para tentar compreender e tentar controlar os impulsos mais sombrios ali que tem na nossa sociedade, né? Também vai mostrar a importância da amizade. Um outro personagem é o Leon, acho que é Leon. Ele é o amigo de longa data do Jekyll. Ele também é médico. E ele tem um papel bastante importante, porque é ele que vai contar para o Utterson a verdade das transformações do Jekyll em Hyde. E vai, né, com seu próprio ponto de vista, vai contar, né, e vai lidar com tudo que a expectativa do Utterson, tudo que ele imaginou. E ele vai representar, então, a ciência e o ceticismo, né? Toda essa reação que ele tem quando ele descobre a verdadeira natureza, quem que é Jekyll, quem que é o Hyde, vai dar aquele limite, né, da compreensão científica, vai separar ali qual que é o limite da ciência, né, até onde a ciência pode ir, a fragilidade da razão quando a ciência passa do limite da compreensão normal da gente. Então ele vai realmente ter um choque quando ele vai ver essa transformação física do Jekyll em Hyde, e isso vai levar à morte dele. O outro personagem é o Polly, né? É o fiel mordomo
do Jekyll. Ele que vai começar ali com a suspeita de que algo terrível está acontecendo com o médico Jekyll, né, o Dr. Jekyll, vai pedir a ajuda do Utterson, e ele é um mordomo bastante leal, muito preocupado com o Jekyll, e isso vai ficar bastante claro pra gente ao longo da narrativa, né, e ele vai representar isso, a liberdade e a devoção, mesmo diante dessa coisa mais assustadora que estava acontecendo dentro da casa, ele vai estar sempre tentando ajudar o Jack, né? E ele vai estar bastante determinado ali em descobrir a verdade, em saber o que está acontecendo. É, ele vai mostrar essa lealdade mesmo da história. O Utterson representa a amizade e o Polly a lealdade, né? E a gente vai ter uns outros personagens, como o Danvers Carrill, que é essa vítima do Hyde, que foi assassinado brutalmente por ele. E, assim, é um livro que é bastante rápido, né? Praticamente uma novela, não é nem um romance, é uma novela. Mas ainda assim ele vai trazer bastante trama, vai explorar muitos temas centrais, como eu já conversei com vocês, vai trazer várias perspectivas da mesma situação, várias reações de vários personagens aos eventos principais, e vai mostrar realmente essa dualidade, não só na presença do Hyde e na presença do Jekyll, também vai mostrar na reação que cada amigo ali ao redor vai ter. O amigo que vai tentar ajudar, independente do que for, que é o Utterson, né? Vai tentar invadir a casa, vai tentar impedir que o Jekyll se mate, mas vai chegar tarde demais. A gente vai ter o Layton, né? Que entra simplesmente em choque quando vê que todos os limites da, da investigação científica foram ultrapassados pelo Jekyll. Ele vai ficar sem reação, ele vai simplesmente ficar tão desnorteado que vai acabar morrendo também. Então, assim, a gente vai ter várias personagens que vão estar ali orbitando ao redor do Jekyll e do Hyde, que são os personagens principais, né? Mas que vão fazer total diferença para que essa trama seja envolvente, né? A gente vai estar tudo pelos olhos do Utterson, vai chegar uma hora que a gente vai ficar pelos olhos do Layton, porque ele vai escrever essa carta para o Utterson contando tudo, né? Então, assim, é bem interessante, a gente consegue explorar mais de um ponto de vista sobre a mesma história. E aí, quando a gente pensa ainda nesse livro, a gente tem que pensar que além de, claro, falar dessa estudo de personalidade, da dualidade entre o bem e o mal, do que resta dentro do ser humano, quando tira-se todos os limites, o que sobra, a gente também tem essa discussão, né, da ciência e da moralidade. Até que ponto os avanços científicos são bons? Até que ponto os avanços científicos podem contribuir para a melhora, ou eles podem levar a alguma coisa mais complicada, né? Eh, como como proceder quando os avanços científicos colidem diretamente com os valores morais e os valores éticos da sociedade, né? E a gente vai pensar, tudo bem, a ciência é um instrumento de exploração, a gente tem que testar e descobrir as coisas até ver o que que elas vão dar, existe um limite, né? Existe algo que a gente não seja aceitável pela sociedade de se fazer. A gente teve muito essa discussão quando a gente estava falando de clonagem, né? É muito interessante, né? Pensar que também todo experimento científico vai trazer consequências. E algumas vezes vão passar do limite da ética essas consequências, né? E aí, o que que a gente pode fazer qual que é a conclusão quando a gente pensa nisso, né? A gente pode subestimar realmente os riscos morais e os riscos éticos dos experimentos que estão sendo feitos com o intuito de evoluir a ciência. Então, assim, tem muita coisa para a gente conversar sobre esse livro, né? E realmente, não tem figura feminina. Acho que não tem nenhuma. Acho que tem só a governanta da casa do Hyde. Já falar, governante. Só tem ela, né? Acho que é a única. Vocês querem falar mais alguma coisa? O que que vocês acharam? Todo mundo gostou, então. Não teve ninguém que não gostou. Então tá, olha. Vou fazer o seguinte. Vou fazer o sorteio, tá? Cada uma vai ter um número. Um vai ser Eduarda.
2 é a Kiara. 3 é a Simone. 4 é a Alessandra. 5 é a Cássia. 6 é a Ira. E 7 é a Janete. Vou sortear 2 brindes para vocês. Vou compartilhar minha tela aqui para vocês verem. Então, vamos do 1 ao 7. Ó, sortear. Número 5 é a Cássia. Eu já tô devendo um para a Cássia ganhou outro. E vou sortear mais um, sem repetir, ó. O número 1 é a Eduarda. Vocês me mandam a lista de desejos da Amazon para vocês que eu vou mandar, tá? Os Fazer presentes. foto? Hã? Vamos fazer foto? Vamos? Pega o livro aí. Vou pegar. Ah, então a Ira tá lendo a mesma edição. Ira, você leu o conto que tem depois aqui? Eu não li porque eu procurei na Amazon e não achei ele para comprar. Daí eu fiquei, vou ficar com vontade de ler, a não ser que tenha no sebo. Não, Ou em esse outro conto site. que tem depois aqui no seu livro, você leu? Esse aí mesmo, eu procurei na Amazon, mas eu não achei ele para comprar. Daí eu Esse nem aqui é só comecei um a ler. conto, não? Ah, é um conto? É Eu um achei que era o conto, começo mulher. do livro. Não, é um conto. Não Achei gostei que era. também. Não tá perdendo muita coisa, não. Não, não li, eu achei que era o início de um livro. Não, é um conto. Ó, essa edição da Ah, Simone é bonita, hein? Vamos lá. X pra foto, gente. Deixa eu ver. Todas saíram maravilhosas. vou ler. Depois você lê. Eu não gostei muito, não. Eu preferi o livro. Acho que não dá nem pra comparar também, né? Você achou que era o início de um outro livro. Agora entendi. Achei, é porque É eu porque... já comprei livro assim, que no final. É Acho isso que que eu eram ia os livros do falar. Dan Brown que eram assim, no final tinha o início do outro Antigamente livro do Dan tinha Brown. isso. Eu acho que os Era livros do da Dan Brown. Arqueiro também tem isso. Traz o primeiro capítulo de outro livro. É, É isso mesmo. Mas pode ler, é um conto. tá bom. E também não é dos melhores, mas é bom. Tem coisas melhores. Vou mandar aqui a foto para vocês. Muito obrigada, tá, gente, pela companhia. Deixa eu dar uma olhada aqui na nossa agenda para ver o que está agendado para segunda-feira. Vamos lá, segunda-feira já é junho. Já estamos no meio do ano, como que pode, né? Ó, segunda, dia 3, nós já temos já a abertura de Casas Vazias. Vocês vão ler Casas Vazias? Vou sim. Ana, quanto que é a renovação? Porque a segunda da minha foi só 6 meses. Tá a mesma coisa, você pode entrar, se você quiser, ele renova automático. Você pagou no cartão? Eu acho que foi. Se bobear, vai cobrar automático depois de 6 meses no cartão. Mas Tá se bom. não der certo, me manda mensagem, Beleza. tá? E aí, ó, gente, segunda-feira a gente começa Casas Vazias e aí a gente vai entrar num suspense mais contemporâneo. Vamos mudar um pouco o clima, que a gente está muito pessimista esse mês. Mas continuaremos pessimistas no mês que vem, queria dizer não. Mas vai melhorar um pouco, pelo menos é mais contemporâneo. Um pessimista novo. Beijo, gente. Boa noite. Boa Muito noite. obrigada pela companhia. Beijo, boa noite Tchau. para todas. Boa noite, bom fim de semana. Boa noite.